Bom dia, já estamos gravando, certo? Hoje é uma terça-feira, já estamos gravando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Nós estamos gravando. Bom dia. Bom dia, bom dia. Nós estamos gravando hoje. Hoje é dia 22 de setembro de 2020. Hoje é dia 22 de setembro de 2020, terça-feira pela manhã. É a turma de Direito Penal 1. Pessoal, vamos lá, o questionário? Vamos pegar esse questionário aí para a gente tirar. Primeira dúvida, bora, gente, vamos lá. Todo mundo aí na primeira dúvida. Professor, a minha dúvida é sobre o artigo que fala a respeito das leis delegadas. 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 Então a gente Eu, vai. eu pesquisei, né? E só que eu não consegui achar. Eu sei o que é a lei, mas eu não consegui achar o artigo. Vamos falar dessas leis delegadas aqui agora. Certinho? Só um segundinho. A gente vai falar das leis delegadas. Mais alguma dúvida aí, gente? Posso passar aqui para a gente? Mais alguma dúvida, gente, aí? Eu tenho, mas depois da resposta dela, eu falo a minha, acho que fica Mas pode melhor. falar logo aí, vai falando. Vai acumulando aqui. Eu tô com dúvida. Na verdade, eu respondi já. Eu só quero saber se está certo. Essa questão da. Deixa eu ver que eu marquei aqui no questionário. Aqui. A questão da reserva legal com as medidas provisórias. Eu tô com dúvida em relação à medida provisória sobre matéria penal benéfica. Eu coloquei uma resposta aqui, eu só queria saber se é esse sentido mesmo. Tá baixo seu áudio, professor. Qual foi a resposta que você colocou? Tá ouvindo agora? Agora eu tô. Olha, a pergunta é relacionar o princípio com a medida provisória, certo? Eu coloquei que as medidas provisórias que possuem força de lei, elas são instituídas pelo presidente da República em caso de relevância urgente e urgência sendo submetidas de imediato ao Congresso Nacional. E a doutrina, ela se dividia quanto à possibilidade de se cuidar das medidas, no caso, cuidarem de temas criminais, preponderando hoje a tese negativa, baseado na precariedade dessas normas. Então, em 2011, por meio de uma emenda constitucional, passou a vedar a utilização da medida provisória em diversos ramos jurídicos, incluindo o direito penal. Então, agora não é mais uma orientação doutrinária, mas uma expressa determinação constitucional que é proibida a inclusão de questão criminal em atos normativos unilaterais. Mas quanto à possibilidade da medida provisória sobre matéria penal em relação a questões benéficas, tem uma polêmica. E aí, no entendimento de Capês, Fernando Capês, a medida provisória que trate de qualquer matéria de natureza criminal, pouco importando se penal ou processual, benéfica ou prejudicial ao acusado, será ineficaz enquanto permanecer como tal medida. Porém, com a sua conversão em lei, desaparecerá o vício da inconstitucionalidade na origem, convalidando-se o ato normativo e podendo, a partir desse momento, irradiar efeitos. Seria esse entendimento mesmo, né? Perfeito. Agora, veja só, existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em relação às benéficas? Com referência às benéficas. Eu passei em sala de aula. O Supremo Tribunal Federal, faça uma pesquisa, está nas minhas gravações. O Supremo Tribunal Federal, quanto à matéria que seja por medida provisória, legislada por medida provisória, e for benéfica ao réu, ela se torna uma exceção ao artigo 62 da Constituição Federal. Veja direitinho aí, porque existe uma exceção dada com entendimento pelo Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. É a última instância. Então, ele é quem decide em matéria constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, em matéria benéfica, inclusive
tá? Em matéria penal benéfica, ela poderá estar em vigência se for em medida provisória, mesmo em medida provisória. Certinho? Então, ela tem eficácia já na medida provisória, ela não precisa convalidar em lei para isso. Você pesquisou alguns autores que possam não concordar. Pronto. Né? Mas em matéria do Supremo Tribunal Federal, de sala de aula, está nos vídeos aí, coloquei inclusive os números das decisões do Supremo para vocês pesquisarem. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que o Supremo Tribunal ele aceita as medidas provisórias. Certinho? Então, para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, é a última instância da Corte, da Justiça Brasileira, é o Supremo Tribunal Federal, ele entende, o Supremo Tribunal Federal, que o próprio Supremo Tribunal Federal entende que medidas provisórias benéficas ao réu, qualquer que seja o benefício, elas têm eficácia. É decisão do Supremo. Eu passei em sala de aula isso. Entendido? Leis delegadas. No Brasil, lei delegada é um ato normativo elaborado pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito federal, presidente da República, com a solicitação ao Congresso Nacional, relatando o assunto que irá legislar. Certo? Então, é essa a informação que vocês precisam ter de leis delegadas, certo? Elas são, se eu quiser anotar aí, no Brasil, lei delegada é um ato normativo elaborado pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito federal, vírgula, com solicitação ao Congresso Nacional, vírgula, relatando o assunto que se irá legislar. Certinho? Então, a lei delegada é um ato normativo elaborado pelo chefe do Poder Executivo, no âmbito federal, vírgula, com a solicitação ao Congresso Nacional, vírgula, relatando o assunto que se irá legislar. Certinho? A lei delegada é uma lei equiparada à lei ordinária. A competência para sua elaboração é do presidente da República, desde que haja pedido expressa do Congresso Nacional. A lei delegada é uma lei equiparada à lei ordinária. A competência para sua elaboração do presidente da República, desde que haja pedido e delegação expressa do Congresso Nacional. A delegação é efetivada por resolução, na qual consiste o conteúdo juntamente com os termos do exercício dessa atribuição. Legal, gente? A lei complementar, só a nível de conhecimento, diferencia-se da lei ordinária, pois o seu quórum para a formação exige maioria simples de votos para ser aceita, enquanto a lei complementar exige maioria absoluta. Tinha diferença entre lei complementar e lei ordinária. Na verdade, não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, que são campos de atuação diversos. Só a nível de conhecimento, que não vai cair na prova, a questão da maioria simples e da maioria absoluta, certo? A maioria simples é metade mais um dos presentes naquela votação no Congresso Nacional. Metade mais um dos presentes. E a maioria absoluta é metade mais um dos membros do Congresso, mesmo que não estejam na casa naquele momento. Entendeu? Só a nível de conhecimento. Certo? Aqui, mais uma vez, vou pegar aqui. Provisórias penais. Certo, gente?
É vedada a edição de medidas provisórias, né? Eu já disse aí para vocês. É vedada, parágrafo 1º, é vedada provisória sobre matéria 1, relativa a direito penal, processual civil. Posição do STF sobre o tema. O STF já admitiu por 2 vezes medidas provisórias tratando sobre direito penal não incriminador, desde que a norma seja benéfica ao réu. Certo? Certinho? Então, o STF já admitiu por 2 vezes medida provisória tratando sobre direito penal não incriminador, desde que a norma seja benéfica ao réu. Então, mais um posicionamento aí. Isso aí obedece ao princípio da retroatividade benéfica, fazendo uma analogia, evidentemente. Né? Vamos lá, gente. Mais pergunta aí? Professor, diga, meu querido. Uma coisa que estou com um pouco de dúvida em relação àquela, a 10ª do professor Queiroz, sobre de quê? A medida provisória, e a outra sobre o conceito de Hobbes. A primeira questão do outro questionário. Sim, diga as questões para ver se eu me lembro. A 10ª fala o professor Paulo Queiroz sobre a legalidade e as medidas provisórias. A legalidade e as medidas provisórias. É isso, o princípio da reserva legal. Acabamos de falar. Acabamos de falar a medida provisória. A medida provisória, o STF admitiu ela a nível penal, principalmente em normas não incriminadoras, elas têm validade eficaz se forem benéficas para o réu. É o princípio da reserva legal. A reserva legal, só lei pode legislar em matéria penal. Lei da competência da União, certo? Pela pesquisa que eu fiz, professor, só para ver se está certo. Deixa eu ver só a segunda dele. A segunda pergunta sua, qual é? De Hobbes? Coloquei na pergunta. Segundo o Hobbes, se existisse uma posterior ao crime, estaremos diante de? Estaremos diante de um estado de barbárie, um estado arbitrário, né? Um estado sem lei, um estado sem segurança jurídica, um estado sem garantismo penal. E aí todos os sinônimos que você puder achar disso aí. Sem garantia penal, um faroeste. Entendeu? Diga, minha querida, quem fez a tua pesquisa aí que quer falar? Você entendeu a resposta minha? De Hobbes? Quem quer falar aí, gente? Diga aí. Sim, professor, sim. Beleza. Então, as 2 questões você já mata na prova com facilidade. Diga. Quem quer perguntar aí? Quem foi que queria falar? Falou aí. Professor, eu queria falar alguma coisa, o que foi? Não, era só sobre a questão do entendimento de Paulo de Queiroz, que Edilson perguntou sobre a questão da legalidade das medidas provisórias. Ele é um dos doutrinadores, inclusive, que entende que não se pode utilizar a medida provisória para normas penais. Não sei se era essa a dúvida de Edilson. Isso, é. Eu cheguei a consultar o livro dele, aí ele é um dos que falam que seria inconstitucional a medida provisória que dispusesse sobre direito penal. Aí eu acho que essa seria a questão da pergunta. Você pode, inclusive, o posicionamento dele. Você pode, nas suas respostas, se tiver alguma pergunta dessa, e der uma abertura para você responder dissertativamente, né? Não só aqui na faculdade, mas em qualquer local, você pode utilizar os autores que são contrários, você pode utilizar o STF, entendeu? E você pode emitir, se houver oportunidade, né? No caso, só vai poder emitir sua opinião se for fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Alguma coisa acadêmica. Né? E aqui comigo também, você poderá emitir sua opinião, fundamentando essa por isso, isso e isso. Eu entendo, por exemplo, que não cabe medida provisória por ela ser uma medida transitória, por ferir o princípio da reserva legal, entendeu? A taxatividade e determinação das leis, certo? Pode argumentar. Ou argumentar do lado do STF, em benefício do réu, na realidade, não se trata de uma incriminação, se trata de um benefício, e não se pode perder nenhum benefício em favor do réu pelo garantismo penal. Você pode, as 2 correntes aí, sem dificuldade nenhuma. Certinho, gente?
Vamos lá, estou gostando, vocês estão estudando, isso é bom. Maravilha. Certinho? Só não pode produção em massa, deixa para Ford. Professor, por favor, fale um pouquinho da medida de segurança dentro da reserva legal. Interessante. A medida de segurança dentro da reserva legal, no princípio da reserva legal, que eu já dei, inclusive, aula. Você sabe que pena... Por gentileza, fala o número da pergunta. Fala o número da pergunta aí. Questão 8. Agora, veja só. A medida provisória é um tema, ou a medida de segurança é um tema muito polêmico, certo? Vocês sabem disso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de não a lei anterior sem pena, né? Ou medida provisória. Pena significa punição, penalidade, né? Não tem só, hoje em dia, o sentido de castigo, tem de ressocialização, integração social e tudo isso você já sabe. Agora, quando eu falo medida de segurança, você está falando de um inimputável, que é uma pessoa que tem uma doença mental, vocês já sabem disso, a gente já deu em sala de aula, e essa pessoa que tem essa doença mental não tem condições de entender o caráter ilícito, nem se determinar de acordo com esse caráter ilícito. É uma pessoa que tem realmente essa dificuldade e precisa de uma terapêutica. Então, ela precisa também ser afastada do convívio social, porque eu vou matar ela, ela vai matar alguém, entendeu? Então, ela precisa ser... Essa terapia é feita no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, quando fica internado lá de forma compulsória, ou no sistema ambulatorial dos CAPs, tá? Que significa que você vai 8 horas, sai meio-dia, CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Mas tudo isso compulsório, tá? A internação compulsória, ela tira de você o direito de ir e vir, certo? Então, como ela tira de você o direito de ir e vir, então, na realidade, embora você entenda como uma medida terapêutica, é uma prisão. É uma forma de lhe aprisionar, de tirar o seu direito de ir e vir. Então, de qualquer maneira, ela tem um caráter terapêutico, alguns entendimentos de que, mesmo que tenha um caráter terapêutico, ela tem um caráter de digamos assim, de puni-lo, mesmo que essa punição seja para a preservação da sua própria integridade e integridade dos demais pela sua periculosidade. Então, na realidade, o que ocorre? Na realidade, se tem essa proteção na medida de segurança. Né? Então, o princípio da reserva legal diz que qualquer alteração na lei com referência, no meu entendimento pessoal, inclusive, qualquer alteração na lei de medida de segurança, ela tem que passar por lei. Ela não pode passar fora da lei, né? Entendeu? Ela tem que passar por lei. Duração da medida de segurança, prazo da medida de segurança, formas de internação compulsória, não é verdade? Tem que passar por lei, pelo princípio da reserva legal. Não tem como, porque ela tem um cunho também de tirar o seu direito de ir e vir, no caso da internação compulsória. Punição no caso do ambulatorial, quando você tem que ir 8 horas voltar meio-dia nos CAPs. Você tem aquela obrigação, obrigatório. E tudo que é obrigatório pelo Estado está fazendo uma sanção, está tirando a sua liberdade. Né? Porque o ser humano nasceu livre para não ser obrigado a fazer nada. Ele é obrigado a conviver com as regras sociais, mas ele não está obrigado a ir no local de 8 às 12 e sair no outro dia voltar nos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. E nem tampouco uma medida provisória, uma medida de segurança. Entendo que essa medida de segurança ela só pode ser modificada através de lei, certo? Aí pode se acompanhar com uma medida provisória, pode modificar a medida de segurança, desde quando seja benéfica. Aí você pode, mesma coisa, caminhar para a pena também, a mesma coisa da pena, você pode trabalhar em cima dessa linha aí, certo? Mas o básico mesmo é que não possa ter essa situação, certo? Situação inconcebível de você ferir o princípio da reserva legal, que é um princípio dentro do contexto da legalidade, para modificar uma medida de segurança. Não pode. Na minha opinião, não pode. Então, é que é bem claro, né? Uma lei, não pode haver lei, né?
sem pena anterior. E a medida de segurança não deixa de ser uma pena, né? A própria medida de segurança, ela é uma forma de também, você não tem consciência, mas fez uma coisa de errado, vai ter que ficar impossibilitado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, você não pode sair. Certo, gente? Então, eu reitero, a interação com referência à medida de segurança, ela está voltada também ao princípio da reserva legal. Diga, meu querido. Professor, ainda sobre essa questão da medida de segurança e o princípio da reserva legal, na pesquisa que eu fiz aqui, eu nem botei aqui, deixa eu ver. O autor, ele diz o seguinte também, que no Brasil prevalece o sistema vicariano e não o sistema binário, que era a questão de aplicar sobre o réu medida de segurança mais pena, quando delito grave. E aí considerou-se que a lei determina a liberação, a pena privativa continuava detido até que houvesse o exame de cassação de periculosidade. Cessação. E hoje o juiz somente pode aplicar uma coisa ou outra, até porque parece que está aplicando duas penas, certo? Perfeito. Também pode ser um jeito de explicar a medida de segurança dentro do princípio? Perfeito. A medida de segurança, quando ele aplica a medida de segurança, só que tem um detalhe. Quando ele aplica a medida de segurança, ela é compulsória. Mas ele está aplicando com uma internação compulsória no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Sim. Internação compulsória no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ela é feita e não pode ser feita outra coisa senão essa. Porque senão daria em idem. Não pode a pessoa ser apenada duas vezes. Certinho? Então, nessa realidade aí, nós temos o princípio da reserva legal. É algo que tem que ser alterado através de lei. Certo? Se a medida provisória ela for benéfica, não incriminadora, até mesmo para a medida de segurança, pode ser aplicada, no meu modo de ver. Certinho? Então, é preciso que você compreenda que é uma medida provisória e a medida de segurança, ela também está dentro dessa linha. A pesquisa sua foi boa. E ela eles vão poder sair de lá com o laudo de cessação da periculosidade feita por médicos psiquiatras. Então, tem uma medida de cessação de periculosidade. Quando sentir que ele já cessou a periculosidade, que ele tem condições mentais, cognitivas, de conviver no meio social. Mas esse caminho seu tá bom aí. Aprofunde aí suas coisas. Vicariante. Mas, professor, o internamento... Você colocou que é cessação, não é cassação. Na realidade, não está na doutrina, mas você falou uma coisa interessante. Não está na doutrina, mas é uma forma de caçar a medida de segurança, lógico, mas não está na doutrina. Quem sabe aí você desenvolve essa no futuro. É uma cassação da medida de segurança. Mas, na realidade, o laudo é de cessação da periculosidade. O termo é vicariante. Professor, essa questão do internamento aí depende da proporcionalidade, né? Porque Isso, pode mas ser quem também determina aí é o juiz, pode ser também um tratamento ambulatorial. Pode ser um tratamento ambulatorial, mas aí que tá. O juiz, às vezes, ele quer fazer uma coisa moderna, quer ser um juiz humanista, garantista, e se dá mal também. Aí, por exemplo, no caso aquele que Mateus. Não, o outro que matou o cartunista Glauco. Você pode pesquisar a nível de cultura. O cartunista Glauco e seu filho passou em rede nacional. Bota aí, cartunista Glauco e seu filho. Eles participavam de uma seita, de uma religião chamada Santo Daime, né? Eu acho que é Santo Daime. Santo Daime. Tem um chá que toma, né? Eu não conheço a religião. Um chá que, uma espécie de... Segundo eles, é permitido pela Anvisa, não sei.
É um chá que dá uma espécie de uma alucinaçãozinha. E o rapaz já era dependente químico, já era esquizofrênico, achava que era Jesus e matou o cartunista Glauco, o filho. Pode pesquisar isso aí que vocês vão ver que é um crime riquíssimo em detalhes, se vocês pesquisarem na internet. Porque tem que estudar com caso real. Sem caso real, é teoria vã, vazia, não há aprendizagem. Hoje é no mundo todo. Wisconsin, Coimbra, Cambridge, todas as universidades internacionais mundiais. Então, caso real, cartunista Glauco e seu filho, que foi morto por esse rapaz, da própria religião dele. Ele tinha esquizofrenia e codependência química, com comorbidade, né? Comorbidade e dependência química. Simplesmente, o juiz, na sua tentativa de ressocialização, colocou no sistema ambulatorial. Ele vai 8 horas e sai meio-dia, nos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Ele saiu no primeiro dia, meio-dia, e não voltou nunca mais. Pelo contrário, para suprir a droga, ele foi cometer novos delitos. Cometeu mais delitos ainda, e o resultado da história é que ele acabou sendo condenado pelos outros delitos que ele cometeu, outro erro, no caso, que foi condená-lo num sistema fechado, como réu comum, e me parece que ele acabou morrendo na prisão com luta com outros presos lá. Tá? Infelizmente, deu tudo errado para esse rapaz, e o Estado, mais uma vez, mostrou a sua ineficácia. Não é só a ineficácia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário teve boa vontade, nesse caso dele, teve boa fé, o juiz teve boa vontade, boa fé de recuperá-lo no CAPS, mas a própria estrutura do sistema, que deveria ter uma pessoa acompanhando, né, um profissional do Estado, acompanhando ele no CAPS, orientando, né? Não teve nada disso. Sem estrutura fica difícil. Aí, como não tem estrutura nenhuma cá fora para dar essa atenção, o que é que o juiz faz? Porque na hora H que estoura a bomba aí, que ele saiu e matou, o primeiro nome que vai na boca da imprensa é do juiz. Então, né, ninguém gosta. Todo mundo fala que não tem medo de imprensa. Juiz, embargador, não tem medo de imprensa. Tem, sim. Quando sai o nomezinho dele, o filho dele está vendo, o porteiro do prédio está vendo, todo mundo está vendo, ele sendo esculachado em imprensa, ninguém gosta. Desculpe aí o termo chulo, mas é a verdade. Então, o resultado da história, ele aí simplesmente não quis colocar no sistema fechado no hospital psiquiátrico, porque hoje não existe uma lei antimanicomial, que acha que o manicômio só faz aprofundar as psicopatologias, e colocou ele nesse regime ambulatorial, e ele não teve disciplina, não teve ninguém também para orientar, o Estado não tem estrutura. Então, o juiz teve boa fé, teve boa intenção com ele para uma recuperação, mas, infelizmente, e aí os juízes acabam se tornando mais duros, porque o Estado, não é o Poder Judiciário, é o Executivo, não dá estrutura nenhuma. Então, o resultado da história, é melhor botar no internacional, no hospital psiquiátrico, deixa o psiquiatra me trazer um laudo aí, vai para a execução, na vara de execução, um laudo para ver se consegue soltar através da cessação da periculosidade. Entendeu? Então, infelizmente, essa é a verdade. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá? Entendido aí esses pontos? Mais uma pergunta? Mais uma pergunta, gente, aí? Professor, a Camila colocou uma no chat. No chat colocou pergunta? Deixa eu ver. Ela colocou aqui. Professor, pode explicar essa questão? Explique em Malam Partem lei escrita. A lei escrita, ela não pode ser para o mal, para prejuízo do réu. Certo? Ou seja, lei escrita, né? Em Malam Parte, por exemplo, você ferir. A lei estrita, o que é a lei estrita, gente? A lei estrita é aquela objetiva, aquela que fechada. Aí você não pode colocar uma lei aberta, de interpretação aberta. Interpretação que dá a interpretação aberta. Por exemplo, uma lei
fechada, bem estrita, bem fechada é matar alguém, não é? Matar todo mundo sabe o que é, alguém todo mundo sabe o que é. Então, ela é objetiva, ela é fechada, certo? Ela é estrita, ela é determinada, ela é taxativa. Certinho até aí? Então, você não pode colocar uma lei aberta, certo? Subjetiva, certo? Que vá ferir essa questão da taxatividade da lei. Deu para entender? Uma lei aberta demasiada que dê entendimento subjetivo, que dê vários entendimentos subjetivos, certo? Aí você coloca, você tem que ter, e principalmente se essa interpretação ela for em malam parte, ou seja, em prejuízo, malefício do réu, entendeu? Por exemplo de lei muito aberta, hoje em dia, um exemplo de lei interpretativa, certo? Mulher honesta, você coloca lá, mulher honesta. Está falando de que honestidade? Honestidade financeira, honestidade sexual. Esses conceitos estão caindo por terra, né? A liberdade sexual, e dá diversas interpretações. E aí você pode ter uma interpretação em malam parte, ou seja, em prejuízo do réu, o que vai ferir a lei estrita. A lei estrita ela é objetiva, ela é centrada, ela é determinada, ela é taxativa, ela não pode ser uma lei aberta, sujeita a interpretações, entendeu? Sujeita a interpretações. E aí por aí lá vai. Violenta emoção, domínio de violenta emoção, certo? Esse já está mais, não é tão aberto. Mas se vocês pegarem o Código Penal, vedação, analogia, com certeza absoluta, se você pegar o Código Penal, vocês podem fazer uma pesquisa do que eu estou falando, que são leis, o que seriam leis de interpretação vaga, aberta, e o que seriam leis mais fechadas. Então, no direito penal, a lei tem que ser estrita, ela tem que ser fechada, ela tem que ser objetiva, ela não pode dar margem à interpretação, muito menos a interpretações tipo a malam partem, ou seja, em malefício da parte, principalmente a parte ré. Certinho, gente? Até aí? Aqui se usa Bonaparte, né, professor? No caso é o inverso, né? Bonaparte, se você fizer uma lei aberta e a interpretação for Bonaparte, tudo que for dentro do princípio da garantia penal, pode até ser admitido. Agora, a interpretação que está em malam parte, aí não tem como você fazer isso. É melhor, então, você fazer, e por isso que eu fiz aquela relação, uma lei estrita. O que é uma lei estrita? É uma lei taxativa, determinada, né? Objetiva, fechada. Por exemplo, o exemplo clássico é alguém, uma coisa muito clássica mesmo, que você já vê que não tem muito que dá margem, né? Ou a pessoa está viva ou está morta, né? Alguém é uma pessoa. Se você matou, aí você vai ser responsável. Então não tem margem de interpretação, entendeu? Já por exemplo, dá margem a interpretações e dá margem a você pensar várias coisas, né? Maus tratos, por exemplo, ele já entra numa situação. Essa lei mesmo aqui, as mulheres podem não gostar, mas eu acho. Vocês podem pensar diferente de mim, eu não vou brigar. Só não pode me bater, xingar, nem sequestrar, nada disso. Né? Mas o resto tem problema. Mas, assim, violência doméstica, vocês podem até dizer, não, professor, ela é fechada. Mas eu acho ela muito aberta, não sei, dá interpretação muitas coisas. Violência doméstica, né? Aí você vem. Leis que a gente pode ver como constrangimento ilícito. É muito aberto também, né? Concorda, na minha opinião? O direito tem que ter leis estritas, leis fechadas, que diga exatamente o que você está fazendo. Por exemplo, aqui, ó, apropriação de coisa havida por erro. É bem clara. Estelionato contra idoso. Bem claro. Certo? Então, são bem claras. Todo mundo sabe o que é e não dá margem a interpretações. Certo?
Por exemplo, uma outra coisa que eu acho assim absurda aqui, ó. Está aqui na lei, eu estou lendo aqui, no artigo 213. Importunação sexual. O que é importunação sexual? Tem que ser mais claro. Importunação sexual. Estupro está claro, todo mundo sabe o que é. Né? Estupro. Mas importunação sexual é complicado, entendeu? Importunação sexual é muito complicado. Então, por aí vocês vão ver, se vocês forem ler o código, você vai ver que tem muita coisa que, na minha opinião, sedução, graças a Deus foi revogado. É o artigo 217. Foi revogado. Sedução. No tempo atual, moderno, dá margem a muitas coisas, né? Na sedução. Entendeu? Ato obsceno, né? Aí, complicado, dá margem a interpretações e a lei tem que ser fechada. Tem que ser uma lei que tenha uma precisão no que ela está dizendo. Por exemplo, desastre ferroviário, todo mundo sabe o que é. Perigo de desastre ferroviário, artigo 260 do Código Penal. Aí todo mundo sabe o que é isso, né? Concorda comigo? Inundação, todo mundo sabe o que é. Difusão de doença ou praga, todo mundo sabe o que é. Entendeu? Então, você tem uma lei estrita, taxativa, determinada, epidemia, e por aí lá vai. Certinho, gente? Vamos lá, mais pergunta aí? Vamos lá, gente. Mais perguntas. Professor, Diga, meu querido. a respeito do explique o tipo penal, eu botei assim, né, que é o enquadramento do fato na vida real, uma conduta abstrata e que pode ser praticada pelo réu. Eu botei um caso hipotético. É isso mesmo? Sim, você só muda a palavra réu, porque réu é quando inicia o processo. Você vai colocar o tipo penal, o enquadramento de um fato da vida real numa norma penal, praticado por um autor delitivo. É perfeito. Pelo autor? Você pode colocar o réu, não há implicação de não colocar o réu, não, entendeu? Mas é que, tecnicamente, o réu ele não é réu ainda quando ele pratica. Ele vai ser processado ainda. Então, autor delitivo fica melhor. Né? O agente delitivo, ou aquela pessoa violadora das normas penais. É um fato abstrato que é enquadrado dentro da norma penal. E aí, só para lembrar para vocês, importante aí, vou dar uma dica importante, presta atenção, viu? Presta atenção, quando dou dica importante, é importante. A estrutura do penal, né? Ele tem o nome iuris, ou o título, né? Ele tem o preceito primário, que é o verbo no... E ele tem o preceito secundário, viu, gente? Que são as penas. Por exemplo, homicídio simples. Vamos lá? Pega para a gente descrever isso rapidinho aqui agora. Homicídio é bom que você... Homicídio é um crime bom que a gente pode dar exemplo para tudo, porque ele é bem legal. Vamos lá, 121. 121, ele antes inicia dos crimes contra a vida. Mas logo quando inicia o 121, vai estar lá, homicídio simples. Esse é o nome único, o título. Matar alguém. Matar alguém é o verbo do tipo nuclear. Pena de 6 a 20 anos. Essa pena de reclusão de 6 a 20 anos. É o quê, gente? É o quê? Pena, reclusão de 6 a 20 anos é o quê? O tipo penal? Preceito secundário, gente. Preceito primário, matar alguém. É o núcleo do verbo do tipo. E o nome iuris, homicídio simples. Artigo 121. Quando você pega, você já consegue ver o nome iuris ou o título, que é homicídio simples. O artigo 121, o verbo nuclear do tipo, matar alguém. E a pena de reclusão de 6 a 20 anos é o preceito secundário. Preceito secundário é a sanção,
Preceito primário é o verbo nuclear do tipo e o nome iuris ou título, no caso, homicídio simples. Legal? Mais dúvida, gente? Vamos lá? Professor, para essa definição de tipo penal, eu coloquei o seguinte: no direito penal, pode ser definido como descrição de um fato ilícito em um código ou lei, que, portanto, implica em combinação de pena. É um dos elementos definidores do próprio crime, que, segundo a teoria tripartite. Sim, mas faltou enquadrar no fato da vida real, não foi, não? Então, falta só enquadrar no fato da vida real. Isso, é um fato da vida real. Porque, Quando eu coloco ele como fato ilícito, ele não passa a ser um fato da vida real, não? é um fato ilícito, por exemplo, pra você ter ideia. Matar alguém é um fato ilícito, né? Tá tudo Sim. certo aí. Não tá... Mas se ninguém matar ninguém. Isso já vou pular para outro ponto importante. Se ninguém matar ninguém, acontece o quê, gente? Aí, novamente, para vocês entenderem. É atípico? Não. Se ninguém matar ninguém, é atípico, lógico, mas não é nada. Na verdade, não é nada. Não é nada, certo? não tem crime. Não tem crime. É atípico, mas não é nada. Aí, por exemplo, você já vai para outro link muito importante. Preste atenção. Aí você vai diferenciar dois direitos. O direito material ou substancial. Prestem atenção que é importante. O direito material ou substancial. Direito material ou substancial, que é aquele direito expresso do Código Penal, que se não acontecer nada, se não houver violação da norma, não vai para lugar nenhum. Ele é estático, ele é material e substancial, caso do direito penal. O direito penal é estático, material e substancial. Ele só entra em movimento quando há violação da norma. Quando houver violação da norma, a norma foi violada, aí nós vamos entrar em outro direito. E todo direito é assim. Ele tem a parte material e nós vamos entrar em outro direito, processual. O primeiro direito é material e o segundo direito é processual penal. Entendeu? Aí o processual, todo direito que for processual, ele vai ser um direito chamado instrumental dinâmico. Ou em funcionamento. Instrumental dinâmico ou em funcionamento. Gravem isso. O direito penal ele é material, ele é estático, ele é substantivo, ele é material, substantivo e estático. Quando alguém violar essa norma, matar alguém, aí nós vamos ter o início do direito processual penal. Processual penal. Então, são dois direitos. Material, que nós estamos estudando, ele é estático, ele é estático, ele é estático, ele é substantivo, ele é material. Está lá parado. Quando matar alguém, matou alguém, aí vamos para o direito processual penal. Vai se utilizar o direito penal também, material, que vai entrar em dinamismo, em funcionamento, junto com o direito processual penal, que é instrumental e dinâmico. Guardem isso aí, viu, gente? Isso é importante. É uma definição muito importante. Todo mundo entendeu isso? Já dei isso, repeti em sala de aula direto aí. Todo mundo deu, gente? Todo mundo entendeu? Entendeu? Sim. Diga, meu querido. Sim. Diga, meu querido. Quem queria falar? Quem queria falar? Quem foi? Josiel? Queria falar? Professor, foi só responder só. Já respondi, já? Então, beleza. Professor. Beleza, vamos lá. Outra dúvida aí. Bora, gente. Bora tirar essas dúvidas todas aí agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Estou aqui esperando as dúvidas. Vamos lá. Professor, aí na materialidade aí, no caso aí no direito penal, aí, se ele for, houver a materialidade,
No caso aí, ele já entra no direito penal. Não. Não confunda materialidade com direito material. É diferente nesse caso aí, né? Diferente. Direito material, ou substancial ou estático é o direito penal. Quando houver a violação do artigo 121, exemplo, quando houver a violação do artigo 121, matar alguém, pá, deu um tiro, matou. Aí nós vamos para o direito processual penal. Vai arrastar o direito penal material e vão se fundir para ser instrumental ou dinâmico. O direito processual é instrumental ou dinâmico. Entendeu agora? Materialidade delitiva é diferente. Materialidade delitiva é o corpo. Delito. O corpo estendido no chão. 30 tiros, matou uma pessoa. Tem um corpo estendido, não tem? Então, isso é materialidade delitiva. Não é a mesma coisa, juiz naturalístico, não, né? Não é uma coisa, não. Hein? Juiz naturalístico, não, né? Andando de madrugada. Juiz naturalismo é um direito natural, diferente. Ok, tá ok. Juiz naturalismo é uma linha, uma corrente que defende o direito natural. Direito natural. É o direito, por exemplo, ninguém deve matar outra pessoa. Outra coisa. Uma coisa é juiz naturalismo, outra coisa é direito material, substancial, outra coisa é direito processual penal. São coisas diferentes. E outra coisa é materialidade delitiva. São coisas completamente diferentes. Legal, gente? Beleza. Beleza? Deu para entender esses pontos aí, todos? Deu para entender, gente? Se tiver alguma dúvida, estou aqui. Deu para entender? Esses pontos todos? Sim, professor. Professor, relacionado à prova, a gente vai cair o princípio, né? O tipo penal. Aí, veja só, na prova, aí tudo TU-DO que eu dei em sala de aula. Desde o primeiro dia de aula até o último dia. Até hoje, né? Tudo. TU-DO. Tudo. Vale tudo. E aí vai ser de arrepiar. Concorda? Prova cavernosa. Professor, você vai dar para a gente depois um feedback dos artigos? Vou dar tudo direitinho, não se preocupe não. E você também poderá, eu posso aceitar também os entendimentos de vocês, né? Agora, evidentemente, eu só posso aceitar o entendimento de vocês nas questões subjetivas, né? Aí a gente pode ajudar mais vocês nas questões subjetivas, no entendimento. Você entende de uma forma, você fundamenta, eu posso aceitar, não tirar ponto. Agora, nas questões objetivas, infelizmente, elas estão marcadas. As questões, elas podem ter várias questões certas, certo? Ou nenhuma certa. Eu boto bem grande lá. Mas vai dar certo, vocês vão fazer um bom trabalho. E como eu disse anteriormente, a prova também não vai ser só uma prova. A prova vai ser também uma questão de laboratório, né? Laboratório, para aprendizagem, para treinamento. Encarem a prova dessa maneira e façam bem tranquilo. Outra coisa é, não esqueçam, pode ter várias questões certas ou nenhuma certa. Certo? Isso justamente para movimentar o raciocínio. Se não tem nenhuma certa, qual é que a gente vai marcar? Mas vai ter lá. Se não tiver nenhuma certa, vai ter lá. Entendi. Para você marcar. Por exemplo, todas estão erradas, né? Tem que ter uma opção dessa, né? Se não tiver, não tem, não vale. Vai ter todas erradas, né? Ou todas certas. Ou então tem 2 ou 3 certas, ou uma certa. Aí você vai ter que ler direitinho os enunciados, ler as questões. Façam com calma, direitinho, porque é aprendizado. Pode acreditar. A prova é um grande aprendizado. Se a gente entender a prova desta maneira, eu acho que ela é válida. Como aprendizado, como laboratório. Como laboratório é para treinamento, né? Para treinar, para acertar, para errar, para saber por que errou. Mas com certeza eu vou fazer a revisão com vocês. Mas, ao final da prova, quando vocês forem fazer a revisão, vocês mesmos já vão vendo
os acertos e os erros, porque vocês vão compreender. Vocês têm 2 horas para fazer, tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Legal? Tá, professor, vamos parar de falar essa prova, já tô ficando tensa. Não, fique professor... bem relaxada. Com a minha prova. Fique relaxada. O senhor acabou de falar que vai ser uma prova cavernosa. Mas cavernosa para você treinar. Pense assim, para treinar, para desenvolver, para eu aprender mais. Pense no lado positivo da coisa. Para você aprender, para você treinar, só para você. Nada seja de fora desse parâmetro, não. Para treinar, você vai gostar. É uma certazinha. Tudo na vida tem uma certa adrenalinazinha, mas aquela adrenalina gostosa, sadia, né? No final você fica aliviado. Poxa, que legal, eu fiz uma boa prova, eu adquiri conhecimentos. O legal é isso, né? Gostoso é isso. Ao final você vai ver que na prova também você adquire conhecimento. Porque todo o contexto aqui da faculdade é justamente aprender, adquirir conhecimentos. Aprendizagem, formação, desenvolvimento das competências e das habilidades, e vocês estão desenvolvendo. Treino é treino, jogo é jogo, tá certo. Mas você não está no jogo. O jogo é quando for para a vida profissional. Aí, meu amigo, aí você não pode errar. Se tiver na vida profissional qualquer função, você como juiz, se errar, já vem os advogados e pá, pancada. Não tem errado, não tem jeito. E você fica com a cara grande. Agora, aqui na faculdade, é tranquilo, é para treinar. Vocês vão gostar. A prova vocês vão gostar. Digamos assim, apetitosa. Certo? Para vocês desenvolverem bastante. Tudo que a gente deu em sala de aula vai ser desenvolvido na prova. Vocês vão gostar. Gente, dúvida aí? Bora lá? Vamos lá? Professor, a respeito do núcleo... Só um momento, aqui. Núcleo do verbo do tipo? Isso. É uma nomenclatura. Por exemplo, o preceito primário... O núcleo do tipo penal. É a mesma coisa. Você pode mudar o nome que você quiser. O preceito primário, ele pode ser o quê? Na prática, entendeu o que é o preceito primário? Preceito primário do tipo é matar alguém no artigo 121. É o que está a descrição da conduta, melhor falando, você pode falar de várias maneiras. É a descrição da conduta punitiva. É a descrição da conduta violadora da norma penal. Você pode falar o verbo do tipo, né? Você pode falar o núcleo do verbo do tipo, como eu gosto de falar. Pode falar como você quiser. Ó, quem está pedindo é Josiel, gente, para colocar no grupo. Aí, o telefone dele está aí, ó. Bota ele no grupo aí, gente, por favor, por gentileza. Viu? Entendeu? Então, entendeu? Você pode colocar, por exemplo, se você quiser, verbo do tipo, pronto. Descrição do tipo. Isso será o preceito primário. O preceito secundário, o que é, gente? O preceito secundário. O que é o preceito secundário? A pena. A sanção penal, certo? A sanção penal que vai ser o preceito secundário. E o título ou nome iuris, no caso do artigo 121, vai ser o quê? Logo no início... Matar alguém? Matar alguém? Logo no início, homicídio simples. Logo no início. Nome ou iuris. Nome iuris ou título. O matar alguém é preceito primário. É o núcleo do verbo do tipo. Verbo do tipo penal. É a descrição da conduta criminal, violadora da norma penal. É o escrever ela. É o dizer ela. Homicídio. Entendeu? Vocês pegam aí os artigos do Código Penal todo. Nome iuris, título. Depois você vai ver preceito primário e preceito secundário. Não é errado. Isso aí é tranquilo. Certo, gente? Uma dúvida aí que eu posso ajudar vocês? Diga, Dilson. Não, já entendi. Entendeu? E aí, alguma dúvida que eu posso ajudar vocês, gente? Estude bastante esses princípios. Certo. Professor,
pode dar só uma pincelada assim básica a respeito dos desdobramento dos princípios que o senhor falou na última aula? São 6 desdobramentos do princípio, não foi? Eu já Isso. dei um por um, esmiuçado em cada aula, tá nos vídeos. Eu vou dar só por cima, assim. Princípio da legalidade tem 6 desdobramentos. Vou dar só os mais importantes, que eu já dei em sala de aula. O primeiro é que não há pena, né? Não há lei, né? Anterior, né? Para punir, né? Tem que ter uma lei anterior para punir. Né? Nem pena, nem medida de segurança, certo? Que não seja anterior. E essa anterioridade, ela se refere à lei escrita. Lei escrita é o princípio da... Lei escrita, gente, é o princípio da... Começa com R, depois vem um E. Depois vem reserva legal. Primeiro, você tem que ter lei. Depois tem que ser escrita. Quando você fala que tem lei, que princípio é? Começa com E, depois vem E, depois vem G, depois vem A. Legalidade. Certinho? Depois dela ser lei, tem que ser lei. Depois tem que ser lei escrita. Depois tem que ser lei estrita. Quando entra na lei estrita, nós vamos entrar em quê? Princípio da taxatividade ou determinação. Depois, ela tem que ser uma lei necessária. Aí vamos entrar no princípio da intervenção mínima do Estado. E por aí lá vai. Tá certo? Aí você tem tudo em aula aí, não tem dificuldade nenhuma. Certo? Tem que ser lei, tem que ser escrita, tem que ser estrita, né? Tem que ser necessária. E aí tem desdobramentos. Não esqueça de estudar os princípios também, gente. Dá uma olhadinha nos princípios. Por exemplo, tem um princípio muito importante que eu dei em sala de aula, que é individualização da pena. Esse princípio da individualização da pena, ele é um princípio que, ao ser condenado, ele vai ter uma pena proporcional ao ato que ele praticou. Já vem para o princípio da proporcionalidade penal. E individualização da pena, a pena vai obedecer ao grau de culpabilidade. Né? Então, por exemplo, há um assalto ao banco, um fica no carro, o outro entra no banco e mata 3. O outro, na saída, explode o banco todo. Quem vai ser mais apenado? Quem matou 5 explodiu em primeiro lugar. Depois, quem matou 3. E depois, uma pena menor para quem só ficou no carro. Então, o princípio da proporcionalidade penal. Proporcionalidade penal. E, dentro desse princípio, nós vamos para o princípio da individualização da pena. Botem na internet, que é um princípio constitucional. Já dei, estudem. Individualização da pena, que está ligada ao princípio da culpabilidade. A pena tem que ser proporcional ao ato que você pratica e à lesão ou perigo de lesão que você causa ao bem tutelado. Deu para entender, gente? Então, esse ponto é importante que vocês fixem para esses princípios. Princípio da insignificância, princípio da bagatela, princípio da dignidade da pessoa humana, tudo isso a gente tem uma pincelada e vocês vão continuar estudando isso aí. Princípio da personalidade ou pessoalidade, o crime não passa da pessoa do criminoso. Seu filho matou, você não vai preso. Quem vai preso é ele. Pessoal, pessoalidade, personalidade. É ele que responde pelos seus atos. Mesmo que ele seja de menor, você, pai e mãe, não vai ser responsabilizado por nada. Certinho? O máximo que pode acontecer é ressarcimento de alguma coisa civil. Mas na esfera penal, não. Diga, professor, esse último princípio que o senhor falou é a culpa como o próprio limite, não é isso? O proporcionalidade ou individualização da pena? A personalidade da pena. A pessoalidade. Isso. A pena não passa da pessoa do criminoso. Não vai para o irmão, não vai para o tio, não vai para o parente, não vai para nenhuma pessoa. Ela fica na pessoa. A pessoa que cometeu é quem vai responder.
não vai para o cônjuge, não vai para o sobrinho, entendeu como é? A pessoa cometeu o delito, ela vai responder por aquele delito. Sim, sim, comparando com antigamente, né, que poderia ser assim. Agora, nós temos um princípio do garantismo penal, a pessoa do crime, ela é responsável. Ela é responsável pelos seus atos. E isso não passa para terceiros, em hipótese alguma, passa para terceiros. Ela vai ser responsabilizada na sua pessoa. Certinho, gente? Até aí? Entendido? Ô, mestre, mas quando o senhor fala que não passa para a pessoa, Não passa para a pessoa do criminoso. certo, mas, por exemplo, temos a questão da pensão alimentícia. Na ausência do... Não, mas aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é uma questão, por exemplo, prisão, né? Você está falando de prisão, porque eu estou falando da parte penal, né? Então, responsáveis quais são os agentes responsáveis por suprir a criança, o pai, os avós. Vamos imaginar assim, né? Vou parar por aí só. Pais e avós. Na impossibilidade do pai suprir, os avós também irão suprir. Essas já estão tipificadas como responsáveis para suprir. Entendeu? Então, não passa. O princípio não é ferido, o princípio é mantido. Não passa da pessoa cometer o delito. Se ele não suprir, poderá, inclusive, o avó ser preso. Mas ele é responsável penalmente. Entendeu? Não tirou a responsabilidade dele penal. Não tirou e passou para um terceiro que não tem nada a ver. Ele tem a ver. Ele tem a ver. Ele tem a obrigação. Está lá expresso. Então, não fere em maneira nenhuma o princípio. É mantido o princípio da pessoalidade ou da personalidade. Estudem aí direitinho, gente. Vocês vão gostar desses princípios todos que a gente está passando para vocês aqui agora. Certinho, gente? Ficou alguma dúvida aí que eu possa ajudar vocês? Ficou alguma dúvida? Diga, Rai. Você ia falar? Ficou alguma dúvida? Não, eu acho que eu já consertei tudo aqui direitinho. Já? Então, tenho certeza que você vai fazer uma boa prova. Certinho? Não tenho dúvida nenhuma. Gente, ficou alguma dúvida que eu possa ajudar? Hoje só... Professor. Porque eu não queria dar mais assunto, porque, para não embolar, todo assunto que eu der a penalidade vai ter que cair aí. Já tem muito assunto. Professor. Hoje só revisão. Diga, meu querido. Uma pessoa derruba a casa de outra pessoa, certo? Ela certo. Morre. Aí ela é apenada. Quem que morre? A outra pessoa lá, né? Que a casa caiu, né? A vítima. Ele derruba a casa, a vítima, exatamente. Aí ela morre. E o causador do acidente, né? É apenado. Ele recebe uma pena. Certo. Só que ele é também, sentenciado a pagar, né? A pagar pela, né? Ele pode ter responsabilidade civil também, independente da criminal. Perfeitamente. Nesse caso aí, talvez ele não tenha condição de pagar, né? Pelos danos causados. E aí, nesse caso, quem é responsabilizado? Quem é que entra aí no processo? Seria algum responsável? Olha, veja só, a partir do momento em que uma pessoa não tem como pagar suas dívidas, nós vamos chamar de execução frustrada, no parte civil, né? Então, não tem mais ninguém para ser responsável por isso, a não ser que ele tenha, no caso de contrato de locação, que tenha um fiador. O fiador, o nome já diz, a pessoa que garante pelo outro. Mas não tem garante, não tendo nada, essa dívida não vai passar. Lógico que se ele morrer e tiver algum bem lá que for descoberto depois da morte dele, os herdeiros vierem, aí o chamado espólio vai ser responsável, né? Lógico, pela dívida. Mas não passa para ninguém mais não, amigo. A não ser que seja casado com comunhão universal lá, mas tem que ir para direito civil. Estou dando só uma pincelada. Comunhão universal. E aí a esposa também pode ser responsabilizada. Mas, fora disso, se for execução, a execução ela é
frustrada, não encontrando bens, ninguém é preso por dívida. Senão não tinha mais cadeia no Brasil. Ninguém é preso por dívida, acabou. Não pode, não pode. Agora, não significa que quitou a dívida, tá? Né? Aí Serasa tem legislações, você sai com 5 anos, limpa o nome, mas a dívida na justiça estiver ajuizada, ela vai continuar aí, é um bocado de tempo. Vai rodar, vai rodar e vai rodar. Mas enquanto você não tiver bens, infelizmente, não pode fazer nada com você. Já no crime, não. No crime, se você ficou enquadrado em um tipo penal, você vai responder dentro do preceito secundário daquele tipo, ou seja, das sanções penais. Legal, gente? Entendido aí? Ficou legal? Ok, professor, obrigado, hein? Excelente. Beleza? Estão precisando de alguma coisa, gente? Aí vocês? Ficou alguma dúvida por hoje? Ficou, gente? Alguma dúvida? Então, Professor, está de bom tamanho. Mas diga, meu querido. qual seria para a gente a melhor forma de, como é que eu vou dizer o senhor, de diferenciar anterioridade de reserva legal ou de anterioridade de reserva legal? Muito simples. Anterioridade significa que uma lei ela não vai retroagir para prejudicar o réu. É irretroatividade penal. A regra da anterioridade ela é irretroativa. Ela não volta para prejudicar o réu. Ou ela é retroatividade Para da beneficiar. retroatividade benéfica. Certinho? Certo. Então, trata-se de questão de irretroatividade absoluta, que não volta para prejudicar o réu, e retroatividade benéfica, ela volta no tempo para beneficiar o réu. Ponto aí? Agora, Sim. reserva legal é outra coisa. Reserva legal é, no direito penal, ninguém pode ser punido senão por lei, e lei escrita, cuja competência, em tese, se houver exceções, tudo bem, mas em tese é do Congresso Nacional, cuja competência é da União. Entendido? Entendi. Percebeu a jogada? Então, Isso sim. a reserva legal com anterioridade. Ou seja, não tem nada a ver, vírgula. Se linkam, né? se tocam. Mas reserva legal é lei escrita e lei. Tá? Ela tem que estar expressa em lei. E anterioridade é outra coisa. É a irretroatividade da lei penal, tempo e retroatividade da lei penal benéfica. Entendido? Certo. Percebeu a diferença? Sim, sim. Obrigado. Gente, ficou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês? Vamos lá? Alguma questão, alguma coisa? Ficou alguma questão que eu possa ajudar vocês? Ficou, gente? Ficou, gente? Fala aí. Não. Não, professor. Tá tudo beleza? Tranquilo. Então, você já tem muito Quero assunto. ver essa prova. Já tem muito assunto, já tem muita aula. Se puderem, reassistam as aulas todas, façam todos os questionários, mesmo que não seja para entregar de agosto. Assistam todas as aulas, se puderem, que é muito conteúdo que vocês têm. E eu acho que aqui, antes da prova, já está de bom tamanho. Vocês já estão com muito assunto, muito assunto de base, muito assunto bom para a base de vocês em penal. Espero que vocês façam uma excelente prova, façam com calma, com tranquilidade, vocês mesmos, nada de ninguém, e tenho certeza que vocês vão ter um resultado positivo, com fé em Deus, e façam seus trabalhos, me entreguem também, para que a gente possa ter um resultado positivo. Qualquer problema ou qualquer dúvida, é melhor tirar dúvida no privado, porque grupo é sempre polêmico, né?
Então, me tira no privado, que eu acerto com vocês aí no privado qualquer problema que vocês tenham de forma particularizada e individualizada com atendimento para vocês. Eu estarei no dia da prova à disposição pelo Zap, qualquer problema que você tenha, deu Liviguari, o sistema deu um problema, não fique apavorado. Qualquer coisa para até mostrar a coordenação, vocês printam a tela, dá um printzinho na tela e guarda, a gente pode encaminhar para o TI, e se houver qualquer problema, vocês não terão nenhum prejuízo com referência a problemas que possam existir no sistema. Acredito que não vai ter nenhum problema, não. Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Mas eu estarei com as questões, fiquem bem tranquilos quando começarem a ler. Vocês vão ver assim, às vezes quando pega o impacto assim, de uma coisa, esse negócio é do outro mundo, calma, tenha calma. E ler com calma. Vocês vão ter que ter 2 horas dedicadas a isso. Não fique fazendo... Professor, a resposta Você pega a questão, e lê com calma, devagarzinho, vai interpretando ela todinha, certo? São questões, algumas vezes, extensas de leitura, certo? Algumas vezes eu coloco exemplo. Um caso lá qualquer, o caso demora não sei quanto para você ler o caso, mas aquele caso é só um exemplo. No final do caso é que tem o que eu quero, para você linkar aquele caso com a... Entendeu? Então, não se preocupem com isso também, tá bom? Façam com calma, leitura com toda a calma do mundo. Vai dar certo, Deus quiser. A resposta da prova, a gente pode fazer que nem era os... Lidiane, eu trabalho no dia da prova. Tudo beleza, fique tranquila. Diga. Pode pular as questões para depois voltar? Pode. A mesma coisa? Você nunca fez a prova online no Avá nosso, não? Pode. Já fiz, mas teve uma unidade que a gente não podia pular as questões. Olha, eu acredito que o sistema permite que você pule questões. Uma boa pergunta. Mas eu não sei. Mas eu acho que pode pular as questões. Certo. Você tem um jeito de você anotar a questão que você quer. Não tem como só ficar naquela questão, não. Eu acredito que não. Aí depende do sistema, né? O sistema eu não tem ingerência. Então, eu não posso fazer nada pelo sistema. Mas acredito que o sistema pode pular as questões. Aí, exatamente. É a V3. O Franciane está dizendo no Zap para você que é a V3. A V3 é que não pode. Então, mas essa daí... É complexo, mas é gostoso, professor. Diga, meu amigo, o que é? O assunto é complexo, mas é gostoso. O assunto é maravilhoso, apaixonante, gostoso. E façam com amor, porque ela tá uma gostosura. Vou adorar essa prova. Até essa adrenalinazinha é apaixonante. Eu queria estar... A minha fase em que eu fui mais feliz na vida foi na fase que eu estava na faculdade de Direito. Eu hoje faço outro curso, sou acadêmico também, sou estudante de biomedicina. Mas a de Direito é apaixonante demais. Direito é apaixonante demais. Certo? Então, a fase que eu fui mais feliz foi essa. Tem aquela adrenalinazinha, né? Mas a adrenalina gostosa. Você vai pro jogo de futebol, tem aquela adrenalinazinha do time, né? Entendeu? O time vai ganhar, não vai, né? Aquela coisa toda. Não é verdade? É a mesma coisa a prova. Mas depois você termina, você tem aquela satisfação. Entendeu? Fiquem tranquilos. As questões estão um pouco complexas. Faça a leitura toda. Às vezes tem um caso que eu coloquei lá, vou repetir para vocês. Esse caso que eu coloquei lá, você lê todinho ele e no final você vai acompanhando que vai ver o que eu peço. Aquele caso é só um exemplo do que eu vou pedir mais adiante. Mas dê uma lidinha no caso, certo? Porque tem sempre uma questão polêmica aí envolvendo isso aí. Nas subjetivas, repito, que vocês escreverem com fundamentação direitinha, eu posso realmente acatar. Nas objetivas não tem jeito, está lá escrito, o próprio sistema que vai calcular essa nota. Mas tem os trabalhos, tem tudo, vai dar certo, se Deus quiser. Tá bom, gente? Então, eu professor, de vocês. São 4 questionários, né, professor? Que foi dado ao longo do tempo. Mas acredito que sim, eu estou com a cabeça aqui de tanta coisa, que são 4 questionários. Se algum colega Foram pudesse... 4. Só a partir de setembro. São 4, Rose, são 4. Agora, para avaliação, são 3 só. São Só a 4 partir no de total para setembro. estudo, mas para avaliação 3. Mas Beleza. não deixe de responder o outro, não, sabe por quê? Gente. Porque Valeu. quando você responder o outro, automaticamente, você está respondendo o questionário, você está estudando para a prova. Tranquilo, o questionário é a forma mais rápida até estudar para a prova. Responda o questionário, assistam às aulas
e vai ser uma prova apetitosa. Vocês vão gostar, tá certo? Eu tenho certeza que vocês vão gostar da prova. E a prova vai ser um aprendizado maravilhoso. No final, vocês vão gostar. No início, vocês podem ficar um pouco assim, assustados com essa prova. Essa prova tem um grau de dificuldade um pouquinho maior, um pouquinho só, não é nada de assustador, não. Mas quando você começar a ler, se envolver na prova, aí você vai vendo que não tem esses bichos sete cabeças com o que você aprendeu na sala de aula, você vai com uma facilidade incrível, certo? Entendeu? Porque às vezes a pessoa vê a prova assim, já se assusta, mas é só aquela primeira impressão, não tem esse preconceito, certo? Ó, Josiel está pedindo, gente, por favor, não esqueçam de inserir ele no grupo, não. Processo de inclusão aí, maravilhoso aí, nosso colega Josiel, por gentileza, todos aí do grupo, para incluir ele no grupo. Certo, gente? Professor? Diga, meu querido. Já incluí, professor. Incluir, beleza, então ótimo, maravilha. Obrigado, professor. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor que não está diretamente relacionada aí com a prova. Eu queria saber do senhor o seguinte, a prescrição de uma pena, ela está baseada em algum desses teoremas, desse princípio que nós já estudamos nesse semestre, ou não necessariamente? Não necessariamente. A prescrição lapso temporal, que você tem os artigos do Código Penal, eles determinam para cada crime, a quantidade de penas para cada crime, ele vem com a tabelinha para prescrição. Agora, a prescrição é um assunto mais complexo, que ela é interrompida, por exemplo, cada sentença, aí tem a interrupção, entendeu? E tem algumas regras complexas que vocês vão dar mais em processo penal. Mas o que eu puder ajudar vocês aí, pode trazer para a gente aqui o caso concreto que a gente ajuda. Tá legal, gente? Tá bom, gente? Então, uma boa prova, viu? Nada de se assustar quando vê a prova, tá bom? Se assusta, não. Vai começando a ler com calma, vai maturando. Agora, essas 2 horas, se dediquem a isso, comecem a ler e ganhem tempo. Porque, como ela está extensa, são 10 questões, né? Aí você vai utilizar as 2 horas mesmo certinhas, então procure otimizar o seu tempo, procure administrar bem o seu tempo nas questões e não faça outra coisa a não ser a prova, para não perder tempo, não perca tempo. Pode colocar assim seus livros, né? Evidente, vocês vão colocar, não vou poder impedir, né? E aí vocês vão direitinho, certo? Mas as provas também não está baseada em livro, só livro não, tá? Ela tem os casos reais e as suas complexidades. Mas vai ser apaixonante. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pela prova. Tá bom? Se Deus quiser, vai dar certo. Alguma dúvida, gente, aí? Ficou alguma dúvida? Fica tranquilo, Ediane. Você vai ter uma nota boa. Não fica preocupada, não. Você e todo o pessoal que está aqui, vocês vão gostar. Vocês vão ter uma nota boa. Vocês vão gostar. Tá certo? Viu? E vocês, essa prova, guardem direitinho, porque amanhã ou depois vocês vão reler de novo, vocês vão ver como foi importante fazer uma prova com essa linha de raciocínio complexa, de formação mesmo jurídica penal. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Boa prova, Jesus Cristo abençoe. Estou no Zap 24 horas, que precisar, me manda no privado, tá certo? E aí, atender vocês aí da melhor maneira possível. Boa prova, nosso Senhor Jesus Cristo vai abençoar vocês, bons estudos, caprichem aí, entrega os questionários, faz tudo direitinho e vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Um abração, viu? Bom dia, professor. Até logo. Bom dia, meus queridos, um abração. Fica com Deus, viu? Um abraço. Muito obrigado, professor. Não vai dar certo, não, professor. Já deu. Já deu certo. Uma semana maravilhosa, abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Já deu certo. É só Já vitória. deu. Ok. Um abração, irmão. Fica com Deus. Jesus abençoe. Muito obrigado, professor. Tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.